Nosso programa está de volta agora falando sobre depressão com o Dr. Ivan Barenboim. Você pode ligar ou mandar sua mensagem pela fanpage. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, Boa viu? Boa tarde, obrigado. Doutor, eu falei já hoje sobre obesidade, a gente falou sobre o número crescente de obesos no mundo. E quando a gente fala em depressão também, a gente sempre ouve falar, ou você já passou por isso, ou você conhece alguém. É difícil você não conhecer ninguém que já esteve, passou ou é depressivo. E muitos psicólogos explicam para nós a importância de encaminhar essa pessoa para um psiquiatra e também ter um tratamento psiquiátrico. Se a gente for pensar nessa questão, o que é a depressão? Depressão é um transtorno mental, né, que está ligado com dois sintomas nucleares, tá? O primeiro sintoma nuclear é a anedonia, que é a dificuldade da pessoa de ter prazer nas coisas. Coisas que a pessoa gostava de fazer, sempre teve interesse, a pessoa deixa de ter interesse. E o segundo sintoma nuclear é o desânimo, tá? A pessoa fica sem energia vital para fazer as coisas. Claro que muitas vezes ela vem acompanhada com outros sintomas, melancolia, né, falta de apetite, falta de sono, pensamentos muito negativos, desesperança, que pode até levar a pessoa a pensar em se matar, por exemplo. Isso seria assim, o que caracteriza a depressão, né? Basicamente. Doutor, personalidade, criação ou meio e genética. Algum desses tem maior peso ou todos podem influenciar numa pessoa que é depressiva? Não só tem um quadro específico porque alguém morreu ou porque perdeu o emprego. Naquela pessoa que a gente conhece que é depressiva mesmo. Todos esses têm peso, né? Se a pessoa ela tem uma genética muito favorável a desenvolver depressão, ela tem essa predisposição genética, praticamente qualquer coisa que aconteça na vida dela, e né, todos nós vamos ter problemas na vida, acaba que ela vai desenvolver um quadro depressivo, tá? Mas tem pessoas que não têm nenhuma tendência a desenvolver, né? Não tem nenhuma genética para isso. Essas pessoas são aqueles casos de superação que a gente vê, né? A pessoa, às vezes, por exemplo, tem uma deficiência física. Teve um acidente, perdeu a perna e se tornou atleta. Exatamente. Ou a pessoa sofreu muito na infância e mesmo assim superou e tal. Esses casos, claro que existem outros fatores também de proteção, por exemplo, aqui é uma emissora religiosa, né? A fé pode ajudar também. Mas a genética é fundamental. Se a pessoa ela tiver uma proteção genética para isso, ela pode conseguir ultrapassar problemas na vida com mais facilidade sem desenvolver a depressão. Agora, doutora, ainda seguindo a minha pergunta, do que eu até falei, é normal uma pessoa passar por momentos em que ela se sente depressiva? Eu citei aqui o luto, eu posso citar não só a morte de alguém, como a perda de um emprego. A gente vive um ano de crise tão grande aqui no nosso país, 12 milhões de desesempregados. Isso pode desencadear uma pessoa que nunca teve depressão, nunca se considerou depressiva, pode passar por momentos assim? Eu acho que essa questão é basicamente o que você está fazendo é o seguinte: como diferenciar uma tristeza normal, que todo mundo pode sentir, de uma depressão? Uma pergunta bem comum. Tristeza é uma emoção que todos nós temos, né? E sempre vai acontecer alguma coisa, ou pode acontecer alguma coisa conosco que nos deixa triste. A diferença é que normalmente a pessoa fica triste e ponto, né? Então, assim, ela não tem todos aqueles sintomas que eu falei, anedonia, né, hipobulia, que é o desânimo, normalmente não afeta tanto o apetite, não afeta tanto o sono, e também a duração costuma ser bem diferente. Você fica, por exemplo, acontece algum problema com você, perdeu o emprego, você fica uma semana triste, mas se você não for entrar em depressão, provavelmente na semana seguinte você já está procurando outro emprego, já está buscando formas de pensar que não te deixem tão mal, vai buscar, né, amparo dos amigos, da família, e você consegue, né, sair daquela situação. Como que a depressão é diagnosticada, doutor? É de fato com uma anamnese, com uma conversa? Isso, o diagnóstico é clínico, não tem nenhum exame complementar, infelizmente, que a gente possa usar para, né, facilitar o diagnóstico. Então tem que ser uma conversa com o médico, né, de preferência um psiquiatra, que realmente é um médico especialista nisso. E essa conversa ela tem que ser, vamos dizer, minuciosa, porque, né, existem alguns diagnósticos diferenciais. Por exemplo, a pessoa pode ter um problema clínico, pode levar à depressão. A pessoa pode não ter depressão, apesar de parecer depressão, pode ser um transtorno bipolar, pode ser até um início de um quadro psicótico. Então, tudo tem que ser bem avaliado. Doutor, eu já li autores que defendem o fato de que crianças e até bebês possam ser depressivos. Qual é a sua opinião sobre isso? Em criança, sim. A gente sabe que muitas pessoas começam a desenvolver os transtornos mentais na infância. Então, essa romantização da infância e da adolescência, de que é uma fase mágica, que a pessoa não tem obrigação nenhuma, não precisa pagar conta, então é tudo maravilhoso, não é bem assim.
Tem muita criança que deprime e por essa romantização acaba não sendo detectado. Bebê, sinceramente, eu nunca ouvi falar e imagino que não se aplique, não. Doutor, falando então sobre a adolescência ou até mesmo sobre as crianças, se os pais estiverem atentos e procurarem tratamento, é melhor que se trate antes? Faz diferença uma criança com tratamento de um adulto que só foi procurar ajuda depois que começou a entender mais? Faz diferença, né? Até na resposta à medicação é muito comum, né? Eu já atendi bastante criança e adolescente. É muito comum a criança vir bastante deprimida, você faz uma medicação em dose baixa, né, para a criança, e rapidamente a criança sai do quadro. Claro que não são todas, né, mas a resposta é melhor, sim. É muito mais fácil você tratar uma criança que tem 3 anos de doença, 1 ano de doença, que você tratar um adulto de, por exemplo, 35 anos, que para nós a princípio é jovem, mas esse adulto ele já está com essa doença há 25 anos. Ele começou com 10. Então é muito mais fácil de tratar assim. A depressão não tratada, lógico que eu vou te perguntar já sobre medicamentos e o tratamento de um modo geral, mas a depressão não tratada, ela pode ocasionar outras patologias? Pode. O primeiro risco, né, se não for tratado, a primeira coisa que vem à mente é a questão do suicídio, né? A pessoa pode acabar, né, atentando contra a própria vida. Um outro ponto é que a pessoa, em geral, ela tem uma hiporexia, ou seja, ela diminui o apetite. Então ela vai deixar de se nutrir, né, como foi falado agora pelo colega, né? E isso pode gerar problemas de saúde para ela. E também a gente sabe que tem associação entre estatística, né, entre depressão e doença cardiovascular. E depressão, por exemplo, se a pessoa ela tem um câncer, se ela tem depressão, ela tem muito mais chance de morrer de câncer do que se ela tiver câncer e não tiver depressão, por exemplo. Tem uma questão fisiológica aí, doutor? Sem dúvida. A gente sabe que a mente, ela tem uma ligação direta com o sistema imune. Então, que é o sistema que defende, né, o nosso corpo. Então, sim, acontece de a depressão afetar o sistema imune e, por isso, aumentar a probabilidade de doenças físicas. Falando de uma maneira bem leiga, pensar positivo faz bem para a saúde? Faz, sem dúvida. Trabalhar a mente da maneira correta, né? Como eu falei, existem vários fatores que protegem a pessoa da depressão. Né? Um deles a gente citou é genético. O outro, eu falei, por exemplo, da religião. A fé, Isso pode ajudar. Mas, por exemplo, pessoas não religiosas podem encontrar outros meios de ter pensamentos positivos e, vamos dizer, se prevenir também da depressão. É possível, sim. Vamos falar um pouquinho de tratamento, doutor, eu queria entender como é que funciona, e até mesmo a gente falou sobre crianças, né? Se são os mesmos tipos de medicamento, quando que se escolhe utilizar medicamento? Com criança ou com adulto? De um modo geral, quando a gente fala de depressão mesmo. Em criança, em geral, né, eu vou separar a resposta. Né? Em criança, em geral, a gente costuma primeiro mandar para psicoterapia, tá? Porque a criança, ela ainda está muito... É mais fácil de tratar mesmo. Então, muitas vezes ela responde à psicoterapia. Mas se não responder a psicoterapia em 3, 6 meses, tem que usar medicamento, tá? Os medicamentos, normalmente, são mais ou menos os mesmos que se usam em adulto em doses menores, tá? Em adultos, vamos ver, se você for ler os guidelines, né, também, se for uma depressão leve, também se recomenda, em geral, que a pessoa faça psicoterapia. Mas é muito provável que se a pessoa tiver um diagnóstico de depressão e ela for a um psiquiatra, esse psiquiatra ele vai prescrever um medicamento, porque é uma maneira muito direta e prática de se tratar e muitas vezes até mais barata do que, né, recorrer a uma psicoterapia. No caso de depressão grave, aí não tem nenhuma dúvida, tem que ter medicação, muitas vezes mais de uma medicação. A pessoa pode precisar tomar para sempre? A depressão tem cura? Como é que é isso? Então, se a pessoa tiver um episódio de depressão na vida, ela tem 50% de chance de ter um segundo. Ou seja, ela já está, vamos dizer assim, com mais chance de desenvolver depressão de novo do que uma pessoa que nunca teve depressão. Mas a chance ainda não é tão grande. Então, por exemplo, a pessoa teve, né, um problema na vida, deprimiu, tratou com medicamento, depois de 6 meses a 1 ano, já é possível tirar esse medicamento. Se a pessoa estiver bem, se a vida dela, aquele problema tiver ido embora, se a pessoa, né, tiver tudo mais resolvido, dá para tirar. Agora, se a pessoa teve depressão 2, 3, 4 vezes, aí a chance dela ter depressão uma próxima vez é muito alta. Né? A gente sabe que se a pessoa teve depressão 2 vezes, ela tem 80% de chance de ter a terceira. E se tiver a terceira, tem mais de 90% de chance. Ou seja, é melhor manter o medicamento para evitar novas recaídas.
Doutor, duas pessoas que passam pela mesma situação traumática, de repente, algo como uma catástrofe, um desastre, um acidente de carro, podem reagir de maneiras completamente diferentes. Eu estou pensando, de repente, até em irmãos aqui, e um desenvolver depressão e o outro não. Isso pode acontecer? Pode, sem dúvida. Aí, quando a gente fala de catástrofe, em geral, que a pessoa desenvolve, que se chama TEPT, né? Transtorno do estresse pós-traumático, que ele é caracterizado por sintomas de depressão também, porém ele vem com outros sintomas, né? A pessoa tem revivescências, tanto acordada quanto em sonhos, sobre o acidente ou sobre o trauma, e ela tem sintomas de evitação também, né? O coração dispara, às vezes, quando passa por um lugar próximo. Exatamente. Né? Mas em relação à sua pergunta, de fato, vamos dizer, pela questão genética, principalmente, e também pela forma como a pessoa vê a vida, isso vai influenciar a resposta que ela vai ter ao evento. Também depende de como a pessoa interpreta aquele evento, né? A pessoa pode interpretar como um grande livramento, uma segunda chance de viver. Exatamente, uma bênção escondida, e várias formas de interpretar as coisas que acontecem, mesmo quando elas parecem ser muito ruins, né? Quero falar um pouquinho sobre as pessoas que estão ao redor de quem tem depressão. Eu percebo que a gente, em algum momento na vida, se não passou por um momento de depressão, conhece alguém que passou, e daí muitas vezes a gente se pergunta, como é que eu devo lidar com essa pessoa? Eu toco no assunto, eu não toco no assunto. Quando ela não quer sair de casa, eu entro lá, bato na porta e falo, vamos sair, amiga, vamos fazer alguma coisa, ou eu deixo ela na dela. Como lidar com quem tem depressão, doutor? Isso assim, não dá para dar uma resposta totalmente geral para todos os casos, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, se a pessoa estiver muito deprimida, não vai adiantar nada ficar batendo no quarto e falando para sair, vamos dar uma volta, não sei o quê, porque a pessoa não está em condição realmente de fazer isso, de fazer algo que teoricamente faria bem para ela. Se for uma depressão leve, isso pode ajudar de alguma maneira, entendeu? Então eu recomendo que a pessoa consulte um profissional e esse profissional oriente para aquele caso específico. Então vale lembrar que a família também não pode achar que depressão é bobagem, né? Como o senhor falou, a pessoa pode chegar ao ponto de se matar. Pode. Isso na minha opinião, é o seguinte, o que acontece é que, pelo fato da depressão ela ter a ver com comportamento, pensamentos, emoções, todos nós acabamos achando que tudo isso está dentro da esfera do nosso livre-arbítrio. A pessoa que escolheu ficar assim, exatamente, né? Ela não reage. A nossa cultura, ela nos ensina isso. E isso é bom, por um lado, porque, claro, as pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas fazem. Mas, por outro lado, nesse sentido médico, psiquiátrico, isso é perigoso, porque muito do estigma em relação à psiquiatria em geral e à depressão especificamente tem a ver com essa ideia de que a pessoa está escolhendo isso, que ela está sendo preguiçosa e etc. Mas, na verdade, existem alterações cerebrais que têm ligação com esse estado que a pessoa está e a pessoa precisa buscar tratamento. Existe uma conversa, doutor, ou uma ligação entre o médico psiquiatra e o psicólogo ou o terapeuta que está tratando essa pessoa? Isso é necessário? Não diria necessário, porém ideal, né? O psiquiatra, ele vai usar o modelo médico, né, para tratar a depressão, ele vai tentar fazer um diagnóstico e tentar buscar o melhor tratamento médico para aquilo, e com isso ele tem que pegar aquele caso particular e tornar aquilo mais geral, né? E o psicólogo ele faz exatamente o contrário. É bom ele saber o diagnóstico, mas ele vai tentar entender toda a subjetividade daquela pessoa específica, né? Então são métodos complementares que podem ajudar o indivíduo de maneiras diferentes. Até para a gente caminhar para o fim do bate-papo e entender a importância ou o posicionamento da família, eu já ouvi casos de pessoas que estavam em depressão e até dificuldade para ir ao médico ou para ir, seja o seu psiquiatra ou ir à terapia, aquela pessoa não quer, não quero sair de casa, não quero ir. O familiar, nesse caso, pode interferir de alguma maneira e há uma conversa também do médico ou do terapeuta com a família? Sim, acho que nesse caso a família deve interferir. A pessoa ela não está em condição de escolher melhor, fazer as melhores escolhas para ela. Ela não está em condição. Então aí nesse caso a família tem que interferir e falar, não, vamos sim ao médico, você precisa ir e levar. Tá? Segunda pergunta, qual foi? Então isso mesmo, se a família tem que interferir, se ela tem que ajudar a levar, e se a família tem que pode ficar em contato. Isso. Sim. É bem importante que o médico possa dar orientações para aquele caso específico,
a família, sem dúvida. Algumas mensagens chegando pra gente. Eu queria fazer, por exemplo, aqui a pergunta da Geralda Nascimento. A pergunta é o seguinte: uma pessoa da minha família está depressiva e disse que vai se matar. O que eu posso fazer para ajudar? Então, mais uma vez, recomendo fortemente que procure um psiquiatra, né, habilitado. Se a pessoa falou que vai se matar, ela já está pensando naquilo provavelmente, não é, doutor? Sim. Essa história de cão que ladra não morde... Porque dizem isso, né? Se a pessoa falou que vai se matar, ela não vai se matar nunca, não? Não, isso é mito. O que acontece é que quando a pessoa pensa em se matar, em geral, né, na grande maioria dos casos, existe uma grande ambivalência. Né? Então, a pessoa, ela pensa nisso, mas ao mesmo tempo ela tem várias coisas que aprendem a vida, né? Então, não é que a pessoa está falando só por blefe. Né? Às vezes existe uma minoria de casos que a pessoa está querendo chamar atenção e tal. Mas, vamos dizer, a família não pode contar com isso. Né? A família tem que levar isso a sério. Eu primeiro levaria um profissional, né, um psiquiatra, e esse profissional vai encaminhar da melhor forma, seja com internação, seja com alguma outra intervenção. Não deixa passar, né, doutor? Não pode deixar passar. Não faça isso, né? Não. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Telefone para quem quiser entrar em contato, 0 operadora 11 40 63 8334 e o site que é o www.clinicaohrpsiquiatria.com.br. Mais uma vez, obrigada. Uma ótima tarde, doutor. Se você que está me assistindo... não tem o BR, é só .com, né? Tá passando direitinho aí.